Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre domínios climáticos brasileiros. Antes de pensar nos climas, que são esses que eu elenquei aqui para vocês, os climas do Brasil, vamos pensar nos fatores que de fato influem ou influenciam esses climas, tá? São os fatores climáticos. No caso do Brasil, temos 3 fatores importantes e um acaba se destacando. Eu elenco o fator altitude como um fator importante. A diferença climática é em relação à altitude. Quanto mais alto, mais frio, quanto mais próximo do nível do mar, a temperatura aumenta, influenciando o clima. O segundo fator é o fator latitude. Também no caso do Brasil, aí sim temos uma diferença importante. Mais próximo da linha do Equador, a gente tem uma região mais quente. Mais distante do Equador, a latitude vai aumentando, a gente tem regiões mais frias, no nosso caso, a gente tem mais próximo ao Rio Grande do Sul. A gente já está dentro da área que a gente chama de área temperada. Trópico de Capricórnio passa aqui perto de São Paulo, cruza São Paulo, na verdade, né? Cruza parte do Paraná e do Mato Grosso do Sul. É outro fator importante. Mas o fator mais importante, eu acabei dando até uma sublinhada aqui, é o fator massas de ar, que acabam influenciando bastante o Brasil. Apesar de termos o predomínio das massas quentes, mas existem algumas diferenças entre elas. Vamos para as massas de ar? Essas 4 principais massas que nós temos aqui são massas quentes. E essa última que vem da Antártida é a massa fria. Aí o aluno fica um pouco inseguro. É muito nome. É meio intuitivo. Vamos combinar. M é massa. Aqui é perto do Equador. Equatorial, equatorial. C está dentro do continente? Então é continental. Oceano Atlântico, Atlântica. Massa equatorial, continental. Relativamente simples. Massa equatorial, Atlântica. As duas são quentes e as duas são úmidas. Normalmente, massa que se forma em cima do continente, ela é mais seca, porque o continente é mais seco que os oceanos de forma geral. Aqui, a massa equatorial continental é uma exceção, porque ela se forma em cima da floresta equatorial amazônica, que é uma floresta bastante úmida, ok? E aqui a gente tem a atuação da massa equatorial continental, e que no verão ela se fortalece chegando até a região de São Paulo e avançando até o Rio Grande do Sul em algumas ocasiões, ok? A massa equatorial atlântica é uma massa mais simples, ela é menos atuante no território brasileiro, até ela é desviada lá para a região do Caribe. Ela se forma com o avanço e a ajuda dos ventos alísios, uma massa menos atuante. A massa tropical continental é uma massa que se fortalece no inverno. E aí sim, a característica não é exceção. Massa tropical, perto da região tropical, continental, dentro do continente. Ela é quente e seca, diferente das duas anteriores, que são quente e úmida, ok? Ela contribui na formação principalmente do clima tropical, típico que a gente já fala sobre isso. Ela deixa o meio do ano com o ar um pouco mais seco, um pouco mais desagradável a respirar. Não é massa poluída. Ela contribui para piorar a qualidade do ar, não porque é poluída, mas sim porque deixa o ar mais seco, ok? A massa tropical atlântica, perto do trópico, massa tropical atlântico, e vem do Oceano Atlântico. É uma massa que ela é quente e úmida, porque traz a umidade do Oceano Atlântico. Tudo bem? Ela atua o ano inteiro e também se fortalece no inverno, nessa região aqui mais próximo ao litoral, mas também atua no verão. E a única massa fria que o Brasil recebe influência é a massa polar atlântica, que funciona principalmente no inverno. É dividida em 3 ramos, como a gente pode colocar aqui. Ela é fria e é úmida, porque também ganha a umidade do oceano, massa polar atlântica. Se fortalece no inverno. O primeiro ramo, ela contribui com as chuvas até o litoral do Nordeste. Não é à toa, se você, enquanto turista, vai viajar para o litoral nordestino em julho,
é baixa temporada. Não porque é frio, mas sim porque chove. Culpa de quem? Da famigerada massa polar atlântica, que atrapalha as nossas férias lá no Nordeste no inverno, ok? Também contribui para neve e geada no sul do Brasil. Sim, neva no Brasil, não muito, obviamente, principalmente nas serras gaúchas. Aqui, próximo a Curitiba, um pouco mais ao sul, Santa Catarina, até na região do Rio Grande do Sul. E esse terceiro ramo, que chega relativamente simples até a Amazônia Ocidental, porque aqui temos o Pantanal, então ela chega lá com uma relativa facilidade. Por favor, somente na Amazônia Ocidental, não para o lado de cá. Proporcionando o fenômeno da friagem. A temperatura na Amazônia chega, em alguns momentos, principalmente à noite, 15, 16 graus, o que para nós não é grande coisa, mas para a região da Amazônia é um frio danado, ok? Depois dessa parte inicial sobre os fatores climáticos e a apresentação das nossas massas de ar, vamos aos climas. Esses são os principais climas aqui do Brasil. Clima equatorial, na região mais ao norte, formando a floresta equatorial, é um clima de umidade relativamente alta o ano todo. Tem estação mais úmida e estação mais seca? Sim, mas não existe de fato uma estação seca. Chove mais o ano todo. Tudo bem? O clima tropical a gente divide em 3. O clima tropical típico é o clima típico da região de Brasília, a região central do Brasil, que tem o verão mais úmido e o inverno mais seco. E você se lembra que a culpa desse inverno mais seco é o fortalecimento da massa tropical continental, ok? O tropical úmido é mais próximo ao litoral brasileiro, que acaba chovendo boa parte do ano, inclusive no inverno. Também a massa polar contribui para isso até o litoral do Nordeste. Tudo bem? E o tropical semiárido é o clima de parte do Nordeste. Por favor, né, gente? Aquela relação Nordeste semiárido, Nordeste seco é uma parte do Nordeste. E sim, é importante, a gente tem que destacar, é o clima tropical semiárido, com chuvas esparsas, não existe uma uniformidade. Quando chove mais, normalmente janeiro e fevereiro, mas essas chuvas não são bem distribuídas e são poucas. E o clima mais ao sul do Brasil, pegando Paraná, pegando Santa Catarina e pegando parte do Rio Grande do Sul também. É o subtropical úmido, onde a gente tem uma chuva mais constante o ano inteiro, sem grandes pancadas. Às vezes acontecem essas pancadas, principalmente no verão, mas você tem uma uniformização de chuvas durante o ano, são as temperaturas mais baixas do Brasil, ok? Bom, gente, fica aí o nosso resumo em relação aos climas do Brasil e os seus principais fatores climáticos. Ok, pessoal? Valeu, abraço!